na lei de Xangô e na proteção dos guias lá de Aruanda. Se tem demanda no teu caminho, que algum venha cortando o mal, com sua espada reluzente, cortando o mal pela raiz. Ó meu filho, que surgir e desfaça os nós, leve pra longe o que te atrasa, leve embora o que te pesa, leve embora o que te confunde. Ó saravá, que ansã sobre teu vento e varra as tristezas da tua alma. Traga o sopro da liberdade e o riso de quem tá vivo, meu filho. Que tua casa tenha paz, que teus caminhos tenha sorte e que tua fé nunca se acabe. Fala, meu povo, boa noite para nós. Papai do Céu abençoa a nossa noite, o nosso dia, a nossa família. Que tenhamos uma noite grandiosa hoje. Não teme sombra nenhuma, saravá as almas que te guarda, saravá os pretos velhos que te guia, saravá tua fé que te sustenta. Para quem tá perguntando, o ponto chama Reza Forte, Quebra Demanda. Que assim seja, que assim já é. Saravá minha filha, saravá com a... Esse é um ponto muito lindo. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Boa noite para nós. Papai do Céu abençoe a nossa noite. Vamos começar com os recados. Para quem acompanha os nossos projetos sociais. Agora é dia 4, deixa eu confirmar, gente, eu acredito que é dia 4 mesmo. É dia 4, sábado agora. Dia 4, dia 18 e assim por diante. Final de semana sim, final de semana não. Nós dominamos a rua da cidade com caldo, galera. Uberlândia já tá frio e nós sempre vamos fazer a nossa parte. Eu não sei se vocês sabem, aqui em Uberlândia nós fazemos a ceia de Natal. Então nós fazemos aquele rango maravilhoso, maravilhoso. E literalmente nós vamos para a rua. Nós levamos a ceia dos moradores de rua e nós levamos os brinquedos das crianças carentes. É um dia que eu vou falar para vocês assim, não tem dia do ano que se pague. Vamos montar a linha de raciocínio da noite para todo mundo entender. Sejam todos bem-vindos ao meu novo espaço. Vocês não vão ver mais minha casa. Agora eu tô no meu cantinho. O compadre já tá lá, ó. O compadre já tá lá para quem fala que não pode firmar Exu dentro de casa. E eu falo que é só vocês terem coragem. Tá lá, ó. O meu compadre baiano, o meu compadre malandro, o meu compadre Exu. Firmado, cruzado, rezado. Na fé de meu pai, Oxalá. Galera, por que eu tô começando tudo de novo? O Zé até me pediu, quer dizer, eu perguntei pro Zé se era uma boa ideia, o Zé falou que era. Pelo andar da carruagem, eu acredito que nos próximos 60 dias aí o livro tá pronto. Tá dando uma enroladinha no prefácio. O meu padrinho é um cara muito carinhoso, ele é mais apegado ao bem feito do que eu. Depois é só o processo de registro e o livro tá online. O que acontece, gente? O Elo Raiz foi criado para falar sobre mediunidade. O Elo Raiz foi criado para a gente poder, de verdade, eu não sou melhor do que ninguém, estou muito longe de ser o cocô do cavalo do bandido. Mas eu sempre fui muito apegado à mediunidade.
Eu sempre fui muito apegado aos meus guias, eu sempre fui apegado ao santo que me protege. E vivendo com meus filhos de santo, convivendo com muitos outros filhos de santo, com pessoas do axé, e eu vi que algumas pessoas realmente têm um conflito de vivenciar a sua fé verdadeira e permitir o santo reinar. Então foi onde nós montamos o Elo Raiz, eu sempre falo isso para todo mundo, o Elo Raiz é sobre mediunidade. O Elo Raiz não é sobre Umbanda, o Elo Raiz não é sobre Candomblé, o Elo Raiz não é sobre Quimbanda, o Elo Raiz não é sobre o evangélico, o católico, o kardecista. O Elo Raiz é sobre fundamento doutrinário para incorporar. E nós estamos aí lançando o primeiro livro. Então essas 8 lives, cara, que começa hoje. Aqui, eu até abri o Instagram aqui. Vamos, não me atrapalha não. Não é você não, é você. Então se vocês forem lá no perfil depois, vocês vão ver que a live de hoje chama o porquê a incorporação consciente ao futuro. Aí depois nós temos como preparar o corpo e a mente para incorporar. Depois nós temos o medo da mistificação, mente versus espírito. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque o medo ele tem que fazer parte do homem, mas ele não pode tomar a consciência do homem. Então nós vamos falar sobre isso hoje. O que acontece no transe, o que tem que acontecer, o que eu devo sentir, o que eu tenho que buscar sentir. Aí depois eu tenho como ancorar a energia, como eu deixar o guia trabalhar, que o povo fala assim, cara, tem malandro que dança, tem baiano que brinca, tem sotaque, tem isso, tem malandro, tem guia que conversa mais que a boca, tem outros que ficam calados. Então nós vamos entender como que nós permitimos o guia ancorar esse axé. Fechou? Aí depois, peraí que eu fiz cagada aqui. Aí depois... os erros mais comuns na evolução da mediunidade. A conexão com a ancestralidade. O que é ancestralidade? É o que eu falo para todo mundo. Eu não acredito que todos os guias que trabalham comigo são ancestrais meus sanguíneos, consanguíneos. Eu acredito que um ou outro possa ser. Eu acredito que eles são ancestrais porque todos vieram antes de mim. Assim como quando eu estiver morto e eles encarnados, eu serei um ancestral deles. E nós sempre seremos um. Porque um vem pelo outro. Veio ontem, veio hoje e vai vir amanhã. E aí depois nós temos o fechamento. Que quem entender o game... Eu acredito fielmente, igual eu ouvi da boca de todos que leram o livro. Eu não estou aqui para vender livro não, gente. Graças a Deus, ele se vende sozinho. Todo o conteúdo do Elo Raiz tem vendido muito bem. Mas o livro de verdade se tornou um manual. Tendo isso dito, do fundo do meu coração, não percam as próximas lives. Aproveitem. Fica até o final, faz a anotação, tá certo? Faz a anotação. Por quê? Eu não sei quantos vão ser, gente, e vou falar só nessa live, não vou ficar falando em todas, mas eu estou esperando meu padrinho dar o grito. Nós iremos sortear 100 livros. Impressos, tá certo? 100 livros irão ser sorteados. Como que vai ser a base de regra do sorteio, eu não sei. Vou deixar pro Zé coordenar. Isso é por conta dele. Ele manda a água para. Fechou? Então, hoje, por que a incorporação consciente é o futuro? Antes de qualquer coisa... É o que eu falo para todo mundo. Ó o Zé mandando eu rezar. Ai, eu já tava esquecendo de rezar, gente. Vocês nem me lembram, seu bando safado. Todo mundo comigo aí 6 meses, semana dentro. Nós estávamos esquecendo de rezar. Então vamos fechar o olho, vamos acalmar o pensamento.
Vamos firmar o coração, vamos firmar a intenção. Vamos rogar a espiritualidade maior. Todo santo, todo guia e todo orixá. Todo aquele ser celeste que nos acompanha. Que na noite de hoje possamos ter a proteção e firmamento de todos os orixás. Todos aqueles que nos reinam na coroa, à frente, atrás, na direita e na esquerda do Cristo. Que todo santo possa iluminar os nossos pensamentos e que os guias possam nos trazer a força e a coragem de encarar a vida. Que na noite de hoje, nesse frio que encaramos, todos os nossos irmãos em situação de rua possam encontrar um bom abrigo, possam encontrar um agasalho, um alimento, algo para matar a sede e a fome. Rogamos a misericórdia de todos os nossos entes queridos, nossas mães, pais, amigos e inimigos, por todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, por todos os nossos irmãos que estão nas cadeias. Que o sagrado maior, que toda a espiritualidade de amor e de paz possa reinar nos quatro cantos desse universo nessa noite e que possamos todos nós vivenciar o amor santo e sagrado de todos aqueles que nos amam e nos acompanham. Que a noite de hoje seja regida por meu pai Xangô, que o amor de minha mãe Oxum possa iluminar os nossos corações e trazer vida para as nossas almas. Pois a força do entendimento, a sabedoria traz a libertação. E o saber sempre vai escolher o melhor caminho a trilhar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, Pai. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em erros e em tentações. Livra-nos, Senhor, da prática do erro de todo e de qualquer mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória será para todos sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Bora! Deixa eu passar vergonha na frente do Zé não, gente. Me lembra das coisas. Depois quem fica ouvindo ladainha sou eu, não é vocês. Me ajuda, colabora. Partiu! Todo mundo tá com papel, todo mundo já tá com a caneta na mão, tá todo mundo preparado para anotar, e eu espero que sim. Uma coisa que eu preciso que todo mundo entenda rápido, para vocês facilitarem a vida de vocês. Existe um ponto de Exu que fala assim: Exu, rei no centro da terra. Exu, rei no centro da terra, onde a lua não clareia, onde o sol não ilumina, mas é Deus que lá domina. Não sei se já ouviram. Vou contar pra vocês, porque hoje eu tive vários, cara, eu tive vários casos. Vários, assim, ó, estupidamente um pior do que o outro. E que se vocês que me falaram dos casos estão online, cara, me perdoa, eu não vou falar o nome de vocês, me perdoa. Mas malandro que é malandro aprende com o erro do outro. Por que eu criei o Elo Raiz? Eu criei o Elo Raiz pela a quantidade de, perdão da palavra, e eu estou na presença da imagem do meu padrinho. Aí, ó, só para vocês verem, já deu até outra palavra para usar. A quantidade de sacanagem que eu ficava sabendo que acontecia em outros terreiros. E eu comecei a me questionar. Igual eu dei o exemplo para vocês hoje nos stories. Cara, um pai de santo, ele tem a coragem de assumir que
que ele tem autoridade sobre a alma do Filho de Santo, que ele pode mandar, demandar, destruir, aniquilar a vida do Filho de Santo, só porque o Filho de Santo vai sair da corrente, bicho, ele tem que estar numa droga louca. Juro pra vocês. Se falar pra mim que é energético que faz aquilo ali, eu paro com o energético na hora. Porque aquela droga ali é doida. E eu falo com respeito. Mesmo não concordando, eu falo com muito respeito. Enquanto nós não criarmos a consciência e a percepção que a nossa mediunidade é nossa, o nosso axé é nosso, nós somos donos do nosso caminho, nós somos donos da nossa vida, nós somos donos da nossa jornada, nós somos donos das nossas escolhas, nós somos donos da nossa conquista e do nosso fracasso. Enquanto eu não criar essa consciência, eu vou continuar culpando alguém. Ou pior, eu vou continuar deixando um otário, um idiota, um lerdo, um irresponsável, um mané brincar com a minha cara. E eu falo para todo mundo, cara, mediunidade é didática. Na hora que você entender a tua mediunidade, na hora que você entender como que ela trabalha, como que ela funciona, como que ela opera dentro do terreiro e fora, porque a mediunidade a gente pode criar uma assimilação como se fosse um órgão. O meu coração não para de bater. Se eu beber água, o meu estômago vai trabalhar normal. A mediunidade é do mesmo jeito. O que é o foda da mediunidade? Ela funciona quando o telefone toca de lá para cá. O que eu quero dizer com isso? Na hora que um espírito precisa chamar minha atenção, na hora que eu estou entrando na vibração e eu preciso voltar, meus guias permitem, na hora que eu chego no terreiro e está na hora de trabalhar, ou tem alguma coisa desregulada em mim, eu preciso entender isso. Então a mediunidade, ela de verdade, ela é uma melhor amiga. Nós precisamos parar de ouvir os pais de santo, os médicos, os retardados que não estudam, que mediunidade é doença, que a sua mediunidade está desequilibrada. Cara, quando vocês me mandam isso no Instagram, se eu responder vocês algum dia, vocês me falam que eu vou dar uma testada na parede. Quero pegar minha cabeça e dar uma testada na parede. Que a maior birra que eu tenho é o ser humano falar para mim que a mediunidade dele está desequilibrada. Nossa mediunidade, ela não desequilibra. Nós permitimos o desequilíbrio energético fazer ela gritar. Somos nós que permitimos que o nosso sistema energético faça a nossa mediunidade gritar, chamando atenção. Júnior, eu tô aqui. Júnior, eu tô aqui. Presta atenção em mim. E por isso que a mediunidade consciente, gente, ela é a mediunidade do futuro. Tá lá na frente, mas eu vou contar para vocês o que eu estudei. E depois de muitos anos conversando com o Preto Velho, não vou lembrar o nome do Preto Velho. Vou tentar lembrar, mas se eu não lembrar, é um Preto Velho. Por que antigamente existia muita mediunidade inconsciente? Por que antigamente existia muita mediunidade semi-inconsciente? Eu estou falando de inconsciente, tá, gente? De inconsciência. Porque a espiritualidade precisava se fazer presente. Ela precisava se provar. Ela tinha que ter a certeza, provar e dar a certeza para tudo e todos que aquilo ali era verdade. Com o passar do tempo, os ciclos kármicos foram mudando. O que é o que eu quero dizer com os ciclos kármicos? O ciclo kármico do ser humano. Vocês podem me encher o saco e falar para mim assim, porra, Júnior, você fica trazendo o catolicismo para dentro da macumba. Cara, foda-se. Se você acredita em lei reencarnacionista,
Nós não temos outra palavra para karma. Nós tem plantar e colher. Mas o tempo todo eu vou ficar falando, eu estou colhendo uma maçã, estou colhendo uma pera. Vamos ser didático, a palavra já existe. Alguém criou ela, não foi nós não. Alguém criou ela, então vamos usar ela. Então, hoje a mediunidade ela vem consciente por dois grandes motivos. A espiritualidade não precisa se provar mais. E dois, nós precisamos amadurecer perante a fé. Nós precisamos nos amadurecer perante ao sagrado. Nós precisamos nos amadurecer perante Deus. Nós precisamos nos amadurecer perante a vida. E a mediunidade, ela só me chama para isso. A mediunidade, ela me chama para viver. Para viver. Por isso que a mediunidade consciente hoje, ela é grande presença dentro da maior parte dos terreiros. Ainda tem um médium mecânico, ainda tem um médium inconsciente. Tem, cara. Mas a maior parte já é consciente. Nós precisamos desse peso para nós nos educarmos. A mediunidade é uma matéria escolar. A minha parte intelectual da profissão que eu levo é uma, eu ser pai é outra matéria, eu ser filho é outra matéria, eu ser esposo é outra matéria, eu ser homem numa comunidade machista é outra matéria, eu ser terapeuta é outra matéria, eu ser pai de santo é outra matéria, e a minha mediunidade é uma matéria, porque eu tenho que cumprir tudo que eu preciso cumprir para mantê-la saudável. E aí, o que é a pira, gente? A maior parte das pessoas não querem acreditar nisso. A maior parte das pessoas querem continuar acreditando que vai ser fácil. A maior parte das pessoas querem continuar acreditando que é fácil. Eu posso falar para vocês? É fácil para quem dedica. É fácil para quem assume a sua mediunidade. É fácil para quem toma frente da sua consciência. É fácil para quem decide honrar a sua vida espiritual. Aí a mediunidade fica fácil. Porque a partir do momento que eu trago essa verdade que ser médium tem que fazer parte do meu viver, eu tenho que trazer a minha mediunidade para dentro da minha vida. E o que eu quero dizer com eu trazer a mediunidade para dentro da minha vida? É eu literalmente, da mesma forma que eu tenho o meu tempo de descanso, eu tenho que ser. Eu tenho que ter o tempo para a minha mediunidade. Eu tenho que ter esse tempo. Tem terreiro que toca uma vez por semana, tem terreiro que toca uma vez por mês, tem terreiro que toca 2 vezes por mês. Tem terreiro que toca 30 vezes no mês igual o meu. Para cada terreiro tem um karma, para cada karma tem um grupo familiar, para cada grupo familiar tem um grupo assistencial, para cada grupo assistencial tem uma tarefa e uma missão. Essa é uma grande verdade. Mas a grande verdade que eu preciso aceitar é que eu sou médium. Eu sou médium. Eu tenho que me comprometer a estudar. Eu tenho que me comprometer a aprender. Eu tenho que me comprometer a vivenciar. Eu tenho que me comprometer a me permitir sentir. Nós vamos chegar na live do transe. E aí o que é o mais louco? As pessoas falam assim... Você chega para a pessoa e fala assim... Quem que é o guia que estava incorporado no você? A pessoa vai e acerta. Mas a pessoa não sabe que ela estava incorporada. Ela não traz essa consciência, ela não traz essa verdade, ela não traz essa vida. Por quê? Porque ela não se permite sentir. E o permitido sentir é aceitar estar no presente. Estar no presente. Quem escreveu como assim aí, faz a pergunta completa, carai. Sou filho de adivinho, não.
Cadê meu microfone? Aqui, meu microfone. Então, todo mundo entendeu. Não existe caminho mediúnico sem você de verdade bater a mão no peito e aceitar a sua mediunidade. Não existe. Porque você precisa criar consciência. Você precisa criar consciência de quem você é. Não é o que você tem. É o que você é. Quem você é. Depois que eu escrevi todas as frases, e lá no finalzinho nós vamos falar sobre isso. Zé chegou para mim e falou assim: quem sou eu quando eu estou incorporado? Falei, porra, você quer dificultar a vida mesmo? Ele falou, não, pensa. Então vamos começar. Porra, bicho, se eu pegar pra te falar sobre os grupos kármicos de um terreiro, fode, mas vamos lá. Vou tentar, eu espero que você esteja com um caderno aí. Então, Black. Cara, eu fico grilado vocês não pôr o nome de vocês aí. Custa pôr aí, Joaquim? Vamos lá. Um terreiro, irmão, ele é estruturado para quitação kármica. No dia que você pegar a mediunidade para entender, você é Wesley, valeu Wesley. No dia que você pegar a mediunidade para entender, Wesley, você vai ver, irmão, que todo mundo fala assim, mediunidade é karma. Não é, brother. Nós pedimos a mediunidade. Porque durante o meu planejamento reencarnatório, ou seja, todo o planejamento que foi criado para mim nascer, eu escolhi a mediunidade. Por quê? Porque eu tinha várias pessoas encarnando no mesmo tempo que eu, poucas um pouco mais velha, poucas um pouco mais nova, e uma quantidade horrorosa batendo idade comigo. De conflitos que eu causei no passado. Inimigos. Cara, se eu sou médium, eu tenho que acreditar na doutrina reencarnacionista. Ou seja, eu vou morrer, eu vou nascer, eu vou morrer, eu vou nascer, até eu me tornar um anjinho de Deus. Falar assim para ficar fácil de entender. Nós temos que acreditar na doutrina reencarnacionista. Porque você fala para mim que você incorpora um espírito que morreu. Porra. Beleza, morreu, virou espírito, acabou? Mas vai ficar vagando aí pro resto da eternidade? Não faz sentido. Vai chegar uma hora que vai ter muito mais espírito que gente viva. E tem muita história que comprova a existência da alma após morte. Então aí, Wesley, o que acontece? Eu vou e peço. Mas aí, na hora do meu planejamento reencarnatório, vou te dar um exemplo. Vou criar uma historinha aqui para você poder entender. Eu sou filho de Tiriri. Tiriri chegou para mim, que é o Exu de trabalho meu, falou, meu filho, ao mesmo tempo que você vai estar vivo, quando você fazer 30 anos de idade, vão ter mais ou menos 50 mil pessoas na região que você pode resolver seu karma. Aí eles começam a explicar o que é mediunidade, eles começam a explicar da religião espírita, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. Então eles trazem uma introdução que se você pegar um espírito chamado Odilon Fernandes, ele é o diretor da escola que desenvolve o mecanismo energético da nossa glândula pineal. Nós vamos falar sobre a glândula pineal aqui hoje no processo de incorporar. E aí você fala, não, cara, eu quero, vambora. Vai economizar quantas vidas? Aí o cara fala, aí Tiriri fala pra mim, olha, se der tudo certo, você vai economizar 2 vidas. Fala, porra, mano. Cara, 2 vidas, para pra pensar, é tempo pra caralho. Pra nós que tá vivo é tempo pra caralho. Pro espírito que tá morto, não é nada. Bora. Aí só vão complicando, eles vai permitindo a gente complicar.
Tipo eu pedi para vir vendo espírito desde os 8 anos de idade. Eu pedi para vir dentro do centro, por conta de ver espírito, ficar conversando com os espíritos, eu não podia sair de dentro do centro espírita, bicho. Eu não podia sair de dentro do centro espírita. Aí você pira. Eu tô com 38, o terreiro vai para 4. Eu abri meu terreiro com 34 anos de idade. Quando eu abri, bicho, Zé teve a capacidade de olhar na minha cara e falar assim: graças a Deus, vagabundo, você só tá 11 anos atrasado. Você tá entendendo? Mas assim, de repente as pessoas começam a chegar, cara. Umas ficam que você sabe que você vai levar para a vida inteira. Uma consulente, uma pessoa aqui do perfil, esse dia me chegou para mim e me confidenciou algo que é muito verdade. Tem pessoas que entram dentro do terreiro que você sente um amor fora do comum. Você sente, eu falei isso num dos stories aí. Você sente desejo sexual, você sente o sentimento paterno, você sente sentimento de irmandade. Você tem que ter maturidade, tomar seu lugar no terreiro, que é pai de santo. Eu sou pai de santo. Para você resolver os karmas. Aí os consulentes chegam, bicho, são carinhosos, educados. Gislene, fica aí que você vai ouvir então muito, porque nós vamos falar sobre isso hoje. Então o terreiro, irmão, ele é um centro de quitação de dívidas. Porque, para mim finalizar, para me dar continuidade, para você poder entender, todos os membros da minha corrente, todos os consulentes que vão dentro daquele terreiro, eu tenho dívida kármica com eles. Só para você ver que loucura. Só para você ver que loucura. O Zé está aqui falando que nem todos os consulentes, só os da corrente. Mas todos os consulentes, meus filhos de corrente, têm dívida kármica para eles. Então presta atenção como que funciona o fluxo energético. Eu venho no terreiro para servir meus filhos. Pai de santo vem para servir. Pai de santo não vem para ser servido. Enquanto os dirigentes da doutrina, da religião, não vou dar nomenclatura nem rótulo, não entenderem, os líderes religiosos, eles vieram para servir e não para serem servidos, o conflito de ego vai continuar destruidor igual ele está. Mas aí eu venho para servir meus filhos de santo vêm para servir os consulentes. E nós três, vamos assim dizer, nós viemos para servir as famílias carentes da nossa comunidade que não tem a condição financeira, familiar, emocional, energética e espiritual que nós temos. Então, na hora que você presta atenção, terreiro, compadre, você vai para quitar karma. Terreiro você vai, é para na hora que você morrer, Xangô pôr o peso da balança e você vê que a balança não erra peso. E você fala assim, puta que pariu, venci mais uma. Foi louco, bora de novo. Mas eu sei que dessa vez vai ser mais leve. O que é o mais leve que eu quero dizer, irmão? Cada vida, quando nós acertamos ela, quando nós vivemos o eixo energético daquela vida, ela se torna uma escola. Então eu aprendi a lição. Então a lição muda. Você está entendendo? Tal, vou te dar um exemplo que o Zé sempre brinca comigo. Nessa vida eu venho mental perfeito, corpo perfeito, vida financeiramente estável. Eu venci essa. Talvez na próxima, irmão, eu venho sem uma perna, com um probleminha emocional, numa família talvez muito rica para eu aprender a controlar o meu ego e a minha vaidade. Porque como eu vim sem a perna e o meu probleminha emocional, talvez eu use o dinheiro para se tornar uma fuga. E aí eu tenho uma faculdade, vamos assim dizer. Você entendeu? A vida vive, irmão. Nós temos que permitir a vida viver. Para quando a gente morrer, eu acho que vocês já escutaram isso muito de mim. Todo mundo morrer feliz. Ninguém morrer arrependido de nada.
e todo mundo ter consciência que fez a melhor vida possível e esperar a próxima, porque a próxima vai chegar. É questão de tempo, vai de acordo da necessidade energética de cada um de se reconstituir, certo? Então vamos focar agora, caralho. Não faz pergunta difícil de novo, não. Incorporar. Vou falar para vocês que incorporar é a coisa mais fácil do mundo. Vocês sofrem porque vocês são um bando de doido. Incorporar é a coisa mais fácil do mundo. Você precisa entender o mecanismo da incorporação. Só isso. O que eu quero dizer com o mecanismo da incorporação? Tudo na vida é um processo. Por que vocês acham que eu vou dedicar minha vida com o processo da incorporação? Exatamente por causa de uma frase igual essa aí que acabou de entrar. Me ajuda a incorporar, pelo amor de Deus. Cara, talvez vocês que estão cagando no pau, perdão da expressão, talvez vocês estão fazendo burrice e vocês estão misturando as coisas. Então, quando eu entendo o mecanismo do incorporar, vou dar um exemplo para vocês. Eu vendo ovo. Então, até eu chegar lá na lojinha, do ovo, eu sou o Júnior. Na hora que eu chego na loja que eu visto a bota, põe minha blusa de frio, que o Ceasa faz frio pra caralho. Põe minha touca e abra as portas, eu só falo de ovo. Só. E acredito, se vocês quiserem ter uma pancada de tipo de ovo. A gente acha que só tem um tipo de ovo, tem não. Essa é a linha de raciocínio. Eu preciso entender. Então eu vou dar o básico. Para vocês começarem a maquinar na cabeça de vocês. Tá? Eu vou dar o básico. E se vocês entenderem o básico, eu converso com o Zé para nós trocar uma ideia no avançado. Mas se você entender o básico dentro do terreiro, o avançado, ele vem naturalmente. Acredite se quiser, ele vem naturalmente. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, só para vocês, eu tenho que vocês misturar as coisas. Vocês estão falando um monte de besteira que não tem nada a ver com incorporar. Para de focar no trem errado. Não tô falando com desrespeito, gente, por favor. Eu sou assim mesmo, eu sou chato. E eu sou daquele tipo de que defendo a minha fé e a minha verdade até eu ver que eu estou errado. A primeira coisa que vocês precisam entender é sintonia. Se você não conseguir acertar a sintonia do guia, você nunca vai incorporar. E nada começa sem a sintonia. Então, por isso que eu falei, na hora que vocês chegarem no terreiro, cara, no dia de terreiro, eu não sei se vocês já assistiram a minha live e meu vídeo no desenvolvimento mediúnico, que eu falo sobre o dia da gira. Porra, mano, o dia da gira é da gira. É por isso que eu comecei essa live hoje falando, se você é médium, cara, aceita, cala a boca, baixa a cabeça, põe o rabo entre as pernas, engole o orgulho, engole a rebeldia e aceita que você é médium. Dia de gira não pode ter maledicência. Dia de gira não pode ter desequilíbrio de TikTok, não pode ter desequilíbrio no Instagram, não pode ter conversinha solta. Dia de gira é banho gelado. Dia de gira é rezando o dia inteiro. Dia de gira é você firmando o santo, pedindo bênção, pedindo proteção. Dia de gira você não come carne, dia de gira você não bebe bebida pesada, dia de gira você não bebe bebida alcoólica, você não tem relação sexual de nenhum tipo. Dia de gira você honra o santo. Para você entender o que é sintonia. Toda vez que a gente fala de sintonia dentro do desenvolvimento mediúnico, sempre vem o mesmo exemplo clichê do rádio.
Você vai lá, tira ele da sintonia, ele fica chiando. Eu tenho um exemplo bem melhor. Sentir paz. Eu acho que a melhor sintonia que existe é quando você chega dentro do terreiro e você está em paz. Você está cagando pro que os outros pensam, pro que os outros acham. Você não está nem aí com a crítica alheia, você não está nem aí com a comparação alheia. Pelo amor ao sagrado, por todo santo, todo guia e todo orixá, você vai começar a sintonizar, você vai começar a buscar esse encontro. O que é o legal, gente? Não vai acontecer da noite pro dia, então parem de se cobrar. Todas as mensagens que vocês escreveram aqui para cima, dá para ver que vocês se cobram pra caralho. Cara, se nem o santo cobra de vocês, por que vocês trazem esse peso emocional para dentro da vida de vocês? Por que vocês trazem esse peso emocional para dentro do sagrado? Se o sagrado é santo, não faz sentido. E quando você começa a trazer esse conflito emocional, você não consegue firmar sintonia. Você não consegue firmar santo. Então, a sintonia, você sente o guia, porque você sente paz. Na sintonia que você permite o santo aproximar. Vocês sabiam disso? Então, quando você fala assim, eu radio. Se você está radiando, controla teu emocional, que aquilo cresce. O radiar se torna um tremelique, se torna uma suadeira, se torna uma voz na cabeça. Porque eu tô pedindo permissão pro santo para explicar para vocês de verdade, rasgado, o que é escutar espírito para vocês entenderem. Eu sou diferente. Eu tô aqui e vem a voz do Zé como se fosse minha esposa chegando aqui. Às vezes me mata do coração, mas eu já entendi que não é assim, porque é só com o Zé que eu escuto desse jeito. Mas, Gislene, não é uma questão de errar com eles, Gislene. É uma questão de você se permitir. Se você não se permitir vivenciar, se você não se permitir sentir, se você não se permitir ter a experiência, você nunca vai entender o game. Você nunca vai entender. Olha que legal. O Zé tá falando. Ninguém aprende a andar de bicicleta da noite pro dia. Eu não conheço um exemplo melhor do que esse. Na bicicleta você monta na pequenininha, no Velotroz, muitas das vezes com o pau atrás que nós fica empurrando os fios até os braços doer. Depois tira o pedaço de pau e os meninos vai sozinho no Velotroz. Depois vai pra bicicletinha com rodinha. Depois vai pra uma bicicletinha maior com rodinha. Aí depois tira uma rodinha, depois tira a outra. E na hora que você tira, tirou as duas. Irmão, você tá com 1 ano tentando e tá enchendo o saco, brother. Falo com carinho. Eu fiquei 4 anos, viado. 4 anos. Vocês têm que parar com essa ansiedade de vocês. Eu fiquei 4 anos, mano. Tem filho meu de santo que tem 2 anos. E eu acolho, eu converso, eu brinco. E tá tudo bem. Faz parte. Tem que parar com essa cobrança louca, galera. Tem que parar. Exatamente, Wesley. A pressão emocional que vem dos dirigentes, a busca da perfeição, porque infelizmente marmotar hoje destrói o ser humano quando ele vira conversa na boca dos outros, causa isso. Mas vamos continuar. Então eu criei o meu hábito de sintonia. Quando eu crio o hábito de sintonia, aí eu começo o que vocês chamam, alguém falou ali de radiar.
Quando eu estou em sintonia, eu permito o guia aproximar, e tem gente que treme, tem gente que a mão soa, tem gente que cada pessoa é de uma forma. Eu tenho guia que minha nuca dói, eu tenho guia que a minha testa aqui dói, eu tenho guia que a minha mão escorre suor, eu tenho guia que minha perna treme, eu tenho guia que eu sinto formigueiro nas costas. Isso se chama o encontro do campo eletromagnético. O encontro do campo eletromagnético. E é pelo campo eletromagnético, gente, que os guias conversam com a gente. É pelo campo eletromagnético. O que eu quero dizer com isso? Quando o guia, ele entendeu que a sintonia está perfeita, ele acopla. O que é o acoplar? Cada guia trabalha com um sistema energético diferente. Mas pensem assim comigo. Os básicos tradicionais, tá? Glândula pineal, coronário, laríngeo, cardíaco, plexo solar e base. São os chakras de radiação energética. Na hora que o guia conectou com todos esses chakras, eu estou incorporado. É por isso que muitas pessoas incorporam e juram que não estão incorporadas. Juram que não estão incorporadas. Por qual motivo? Pelo simples fato que o pensamento não para. E é aí que vocês têm que entender, o pensamento ele nunca vai parar, cara. Só se vocês quiserem morrer. Vocês têm que parar de achar que o pensamento vai morrer. O pensamento não vai. Ele vai fluir. Ele vai maquinar. O que eu tenho a obrigação de fazer? Me acalmar o máximo possível. Entrar na permissão de quê? De deixar o guia trabalhar. Mas o meu pensamento sempre ele vai funcionar. Por quê? Porque o guia precisa de tudo que eu tenho no meu campo mental para trabalhar. O guia precisa disso. Ou seja, se o guia está conversando com o consulente e o guia está formulando uma frase na minha cabeça e eu começo para pensar que parecer que eu que estou pensando, cara, é só você criar a maturidade de começar a se questionar. Por quê? A mediunidade consciente, eu falo isso para todo mundo, mas a imaturidade do ser humano leva na brincadeira. Por que a mediunidade consciente, nós fazemos parte da incorporação? Porque literalmente o guia está usando o meu mecanismo mental. E eu tenho que permitir o meu cérebro trabalhar. Eu tenho que permitir o meu cérebro maquinar. O guia está pensando, o guia está montando frases. Não é porque o guia sabe conversar que vai sair coisa da minha boca que eu nunca li sobre. Não faz sentido. Se nós não começarmos a aceitar o bom senso das leis divinas, não faz sentido, cara. Que sentido que faz, então, eu ir no terreiro? Que mérito que eu tenho? O que eu estou ganhando? Porque imagina, eu chego lá, eu não falo chinês, incorporo um espírito que na vida passada foi chinês, começa a falar chinês lá com chinês. Eu não entendi nada. Eu não aprendi nada. E esse é um mecanismo que fez a espiritualidade chegar no momento que nós estamos, da mediunidade inconsciente. Todo mundo vangloria o médium inconsciente. Eu pago pau pra caralho, que eu acho super bonito. Mas entre eu e aquele médium inconsciente, 1000 vezes a minha mediunidade. Porque a minha mediunidade me ensina. E eu lembro das coisas que a espiritualidade me permite lembrar no outro dia. E eu guardo os ensinamentos. Eu guardo os aprendizados, eu guardo as reflexões.
O médium inconsciente, ele não guarda nada. É igual a espiritualidade fala, ele é um mero fantoche na brincadeira. É feio usar essa expressão, mas é a mais pura verdade. E a gente fica vangloriando, muitas das vezes invejando, um mecanismo que o fardo emocional, ele é muito mais pesado do que o nosso. Porque se aquele cara não estudar o dobro, dedicar o dobro, viver o dobro, ele não vai cumprir a tarefa dele. Ele não vai. E é aí que nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. Porque apagar, gente, não é prova de qualidade. Prova de qualidade é uma mediunidade sadia, onde existe um atendimento completo. Existe um atendimento com acolhimento, existe um atendimento com verdade, existe um atendimento com respeito, existe atendimento com índole, existe um atendimento livre. O que eu quero dizer de livre? Eu fico abismado de ver, igual eu já vi dentro de terreiros, guia espiritual obrigar o consulente a fazer as coisas. Vamos, cadeira. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, um atendimento verdadeiro, ele é amoroso, ele é educado, ele é respeitoso. Ele não é apagado. E é aí que é onde todo mundo tem medo. E é onde aí que vocês todos têm que aprender a acreditar nos vocês, cara. Vocês têm que acreditar nos vocês. Mano, é simples a matemática. Faz o seu melhor. Se você errar, tenha maturidade de se corrigir. O que eu quero dizer com isso? Você está incorporado. Você está no meio de um atendimento. Você fala algo e te dá um mal-estar, te dá uma consciência pesada. Aquilo ali é o guia te corrigindo. Tenha a humildade de se corrigir. Não fale assim, eu tô errado. Mas você vai ver que muitas das vezes a espiritualidade é tão maravilhosa que o próprio consulente questiona. Muitas das vezes o próprio consulente não concorda. Aí você deixa, se acalma seu coração. Você acalma seu coração e você deixa o guia trabalhar. Porque, gente, ser médium consciente para sempre vai ser essa guerra. Até você se permitir vivenciar tudo que você precisa vivenciar para você acreditar, para a sua fé se tornar inabalável. E o que é o bonito? Eu vou passar um pouquinho à frente aqui. Quanto mais vivência vocês tiverem, quanto mais vocês incorporarem, quanto mais verdade vocês trazerem sobre a vivência mediúnica de vocês, mais fácil fica de incorporar, mais verdadeiro fica dentro da alma de vocês e a vida cresce. A vida cresce. Wesley, tô vendo que o Gabu Motax aí já respondeu. Irmão, eu vou te contar do meu primeiro atendimento. Eu não sei para quem que foi que eu falei, eu fiquei literalmente 4 anos em desenvolvimento mediúnico. E a primeira vez foi forçada, irmão. A primeira vez foi forçada. Eu não sei se eu gaguejava mais ou se eu tremia mais. Mas eu dou graças a Deus aquele preto velho que agarrou no meu braço, brigando comigo e falou assim, preto quer trabalhar, põe preto no toco e deixa preto rezar. Algo assim. Irmão,
A falta de amor próprio no ser humano, ela é grandiosa, ela faz parte da gente. São nossos traumas, nossas dores, nossos conflitos, nossas inseguranças. Mas se você não permitir o sagrado que você diz amar, porque senão você não estaria aqui na terça-feira, 9h33 da noite, assistindo uma live, cara. Se você não permitir esse sagrado te amadurecer, se você não permitir esse sagrado te reinar, te honrar, te dar caminho, te fazer grande, brother, para sempre você vai ficar com medo. Para sempre você vai ficar com medo. O medo faz parte, irmão. O medo é louvável. Mas você deixar ele te controlar é covardia. E aí não vai, bicho. Você me perdoa. Não vai. Eu falo para todo mundo. O bom de ter um guerreiro com desenvolvimento mediúnico é porque durante o desenvolvimento mediúnico você tem a oportunidade de errar. Que aí na hora da gira aberta ao público, você não vai errar. Eu não sei se vocês já ouviram eu falar isso. No meu terreiro, filho de santo meu só atende depois de 1 ano e meio de desenvolvimento mediúnico. Filho meu não atende público antes disso. Ele atende os irmãos de santo dele, para ele aprender, para ele ir lá nos guias da casa, tirar as dúvidas dele, matar as inseguranças dele. Era meu sonho, gente, que todo terreiro fosse assim. Que todo pai de santo, toda mãe de santo trouxesse essa consciência amorosa, respeitosa do sagrado dos filhos de santo. Mas infelizmente ou felizmente, nem todos nós vemos a vida com o mesmo olhar, né? Então, agora que é a brincadeira mais legal. Gabu Motax, vou falar disso agora, irmão. Se vocês prestarem atenção, infelizmente, existe 2 tipos de médium. Existe o médium receptivo e existe o médium que está todo travado. A gente chama isso de mediunidade limpa e mediunidade suja. Por que mediunidade limpa e mediunidade suja? Quando você cria coragem de encarar teu sagrado, quando você cria coragem de encarar seus medos, seus conflitos, suas mágoas, suas dores, por um bem comum, quando você cria coragem de encarar todos os seus traumas, para você deixar um espírito incorporar em você, para você amar uma pessoa que você não conhece, você deixar um espírito que você não conhece descer e tratar o outro desconhecido, você é literalmente a ferramenta. Naquele momento ali você está provando uma maturidade grandiosa, uma fé grandiosa. E quanto mais você vive isso, mais a sua mediunidade ela limpa. A espiritualidade dá o exemplo que ela se torna a lente de um óculos. Que aí na hora que eu ponho na frente do sol, ela canaliza uma energia grande para uma energia pequenininha e ela põe fogo na grama. A espiritualidade dá o exemplo da lente do óculos. Então, quando a minha mediunidade ela tá nessa potencialidade, eu tenho facilidade de entrar em sintonia, eu tenho facilidade de sentir o campo eletromagnético, tanto do meu corpo quanto do guia, e eu tenho facilidade de sentir a minha glândula pineal trabalhando. O que eu quero dizer com a minha glândula pineal trabalhando? Opa! Eu de verdade sinto a energia do guia, que não é no literal que você está achando, é de verdade cada pessoa, ela vivencia a energia na hora que o guia está incorporado de forma diferente. Por isso que não é fácil ensinar a incorporar. Cada pessoa vivencia de uma forma, certo? O que é o problema da mediunidade suja? Eu sempre dou o mesmo exemplo. E eu falo muito disso com meus filhos de santo com o mesmo exemplo. Você está incorporado,
o guia chega com uma energia mais forte, você já reconhece a energia do guia e você acha que aquela energia mais forte é para empoderar você como pessoa. E não é só para você trabalhar a tua comunicação um pouco mais séria. Aí você deixa aquele empoderamento energético inflar tua vaidade, inflar teu ego. E aí na hora que o consulente chega, você grita com o consulente. Na hora que o consulente chega, você humilha o consulente. Ao invés de você só falar com ele com seriedade. Porque quando um guia espiritual, ele me potencializa com uma energia, no homem é a energia paterna, mesmo você não sendo pai. E na mulher é a energia materna, mesmo você não sendo mãe. O consulente pode ser 50 anos mais velho que você, mas na hora que você reconhece aquele empoderamento, você tem a obrigação de vivenciar. Por isso que eu falei para outra pessoa ali agora mesmo, na hora que fez a pergunta. Se eu não me permito vivenciar tudo que os guias me chamam para vivenciar, eu nunca vou conseguir levar minha mediunidade para uma potencialidade de maturidade, onde eu consiga atender todos os conflitos, todas as dores, todas as mágoas, todos os caminhos fechados, todas as quisilas e todas as demandas. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque enquanto eu não trazer a fé inabalável no santo que me reina, no orixá que me guia, eu ainda não vou acreditar em mim. E aí que tá a merda. Então, quando você deixa o seu orgulho e a sua vaidade imundar a sua mediunidade, você é um médium sujo. Você está com a mediunidade suja. Aos olhos da espiritualidade, você está com a sua mediunidade, com o seu sistema mediúnico, com o teu sistema energético sujo. Ah, um banho de descarrego vai limpar? Não. É mudança de comportamento. É reforma moral. É reforma íntima. É orai e vigiai. Aí você conserta. É aí que você conserta. E sabe o que é o mais louco? É aí que vem a parte mais louca do mundo. Isso eu ouvi da boca de um Exu, tá, gente? O que você faz fora do terreiro determina a qualidade da sua incorporação. O que você faz fora do terreiro determina a qualidade da sua incorporação. O que eu quero dizer com isso? No sagrado, gente, ninguém consegue ser duas caras. Não consegue. Se você é uma pessoa que fala palavrão lá fora, você vai falar palavrão dentro do terreiro. Se você fala besteira lá fora, você vai falar besteira lá dentro. Se você é uma pessoa que compactua com traição, com bandidagem, com malandragem, com destruição, os teus guias na marmotagem sua vão compactuar também. Teve uma vez que eu fui visitar um terreiro, cúmulo do absurdo. Juro pra vocês, eu escutei da boca da pomba gira ela gargalhar e rir, parabenizar, porque a mulher estava certa de trair o marido dela. A mulher estava muito certa de trair o marido dela. E eu calo minha boca. Eu concordo? Não. Eu respeito. Porque cada sagrado é sagrado, cada santo é santo, cada axé é cada axé. Mas eu nunca vou aceitar dentro de mim que o santo, qualquer santo que desce louvando o Olorum, Tupã, Zambi, compactue com infelicidades. Nunca vou concordar. E é aí que tá a merda, porque a gente acha que separar o sagrado e o profano dá certo. Compadre, não dá. Te falo, não dá. Uma hora, cedo ou tarde, vai dar merda. E muitas das vezes, gente, para vocês que estão todos inseguros perante a mediunidade de vocês,
Na maior parte das vezes, esse é um dos maiores conflitos, sabiam? Vocês ainda não têm o hábito de respeitar o sagrado e vocês estão querendo um resultado que vai levar anos para ter. Vocês estão querendo um resultado que depende do comportamento de vocês. É o famoso ditado, plantar limão e querer colher laranja. Não funciona. E no dia que vocês entenderem que a lei da afinidade, ela que gera sintonia, na hora que você entender isso, e aí, por exemplo, hoje é terça-feira, eu toco para caboclo quinta-feira, todos os meus filhos já estão sabendo. Todos os meus filhos já estão sabendo. Eu entrego o planejamento anual do meu terreiro, gente, antes do ano virar, para vocês terem noção. Então, meu filho de santo, ele tem a obrigação de acabou a gira de Exu, que foi quinta-feira passada, já começar a firmar caboclo. Já começar a cantar para caboclo, abraçar a árvore, tomar banho de cachoeira, pisar na terra molhada, ir para a lua, igual nós tá com a lua cheia maravilhosa, bater palma e louvar Tupinambá. Meu filho de santo, ele tem essa obrigação. Se ele quer trazer sintonia de vida com a ancestralidade indígena dele. Vocês estão entendendo? Então, vocês quererem um resultado sem plantar, sem vibrar, o mesmo axé que vai atrair essa realidade energética, eu vou falar que é ingenuidade por falta de experiência. Mas é o que eu falei para vocês. O problema da macumba hoje é a ansiedade, a vontade de querer colher rápido. E é aí que destrói a mediunidade consciente. Porque a mediunidade consciente só Logunã vibra. A mãe do tempo trará a verdade sobre o médium que você é e o médium que você será. Porque a mediunidade é igual uma fruta. Você planta, agoa, cuida, zela, a árvore nasce e os frutos vêm. Conhece-se a árvore pelos frutos. Isso é a mediunidade. E aí nós volta na linha de raciocínio do pensar. Que agora a gente começa a finalizar. Cara, para de preocupar com o que vocês estão pensando na hora que vocês estão incorporados. Presta atenção no que vocês falam, não no que vocês estão pensando. E vocês vão ver que no começo pode não parecer, mas um certo dado momento vocês vão começar a notar que muita coisa que saiu da boca de vocês nunca pensaria em falar. E é aí que a espiritualidade nos ajuda com a fé. Mas se eu não tenho essa humildade de me permitir vivenciar, eu não vou deixar. Porque só porque eu estou pensando, vou repetir, o Espírito é incorporado em mim, ele precisa da biblioteca do universo que está conectada no meu cérebro. Ou seja, tudo que eu já aprendi nessa vida. Por isso que estudar é importante para médium. Por isso que ler é importante para médium. Então, o espírito ele está maquinando coisas aqui. Aí você está parado, você começa a pensar umas coisas bem nada a ver. Você começa a falar que é crise de ansiedade, você começa a falar que é angústia, você começa a falar que você não está incorporado. Para de prestar atenção no que você está pensando. Presta atenção no campo energético do guia. Presta atenção no campo eletromagnético do guia. E na hora que o guia vê que você está buscando aprender a viver o sentir, o guia radia mais. O guia radia diferente. O guia radia com mais maturidade, com mais força, com mais amor. O guia talvez te dá um susto. Por quê? Porque você está buscando vivenciar aquilo. A gente tem que parar de focar
onde a gente acredita que nós está errando. Durante uma incorporação, o único erro que existe, cara, é o ego, o orgulho e a vaidade. Só. O único erro que existe durante uma incorporação é você querer provar que está incorporado. O único erro que existe durante uma incorporação é você querer fazer mais bonito que seu irmão de santo. O único erro que existe durante uma incorporação é você querer chamar a atenção do pai de santo. O único erro que você comete durante incorporado é você acreditar que você vai falar para o consulente que o filho dele está curado e os guias vai curar. Ou que você vai prometer e os guias vai cumprir sua promessa. Você tem que entender que os guias trabalham. Você é uma ferramenta. Você precisa entender isso. Só isso. Gabu, dá susto, irmão. Você tá ali preocupado com o que você tá pensando, de repente você vê um índio passar na sua frente. É um susto, compadre. Você tem que segurar o xixi nas carças, respirar fundo e falar, mano, eu tô incorporado. Ou então você vai e sente alguém pegar no seu ombro. Aí você mantém a calma, dá uma mexidinha assim, vira a cara e olha, não tem ninguém atrás de você. É um susto, irmão. Estar dentro do terreiro, irmão, é você criar consciência que você não está sozinho. E você tem que ter essa coragem de encarar que você não está sozinho. Foi por isso que eu comecei a live hoje falando. Quem não aceita de uma vez por todas, em todas as suas vírgulas, em todas as suas verdades, que é médium, médium é o louco que vive com o espírito. Médium é o louco que convive com o espírito. Médium é o doido que conversa com o espírito. Temos que aceitar que somos médiums, Gabu. Se não, brother, infelizmente, irmão, para sempre teremos insegurança. Para sempre teremos insegurança. Aí vem a pergunta que começa a fechar a noite de hoje. A consciência, ela atrapalha ou ela ajuda? Pensa comigo, galera. Vou voltar lá no exemplo do médium inconsciente. O médium inconsciente não lembra de nada. O médium inconsciente, se um egum ou se um quiumba gruda nele, ele faz o maior inferno dentro do terreiro. E o pior, muitas das vezes um egum e um quiumba incorpora no médium inconsciente e atende todo mundo com conselhos errados, com afirmações erradas e destrói muitas fés. O problema do médium inconsciente é que ele é literalmente um fantoche. Ele não vivencia nada. Hugo, não é que para ser que tem ensinamento. Irmão, tem ensinamento, tem filosofia, tem percepção, tem reflexão. Pra você ter noção, eu tenho 18 anos, irmão, de incorporação, bem se dizendo. Vou arredondar. Com o Formoso, vou fazer uma matemática pra você com o Formoso. Com o Formoso eu devo ter uns 10 anos. Eu tenho que fazer essa matemática, porque cada vez eu conto um número diferente. Tem gira, irmão, que eu não lembro de quase nada. Tem gira que eu lembro da gira inteira. Trabalho de desobsessão, por exemplo, eu lembro da gira inteira. Por quê? Vem vários ensinamentos. Coisas que eu preciso lembrar do terreiro no outro dia. Então, vai tudo depender da tarefa e do propósito do guia da noite. Você está entendendo? No começo, irmão, e quanto mais consciente você for, mais você vai lembrar de tudo. Você tem que escolher abandonar. Se você pôr na sua cabeça que você não quer lembrar, na hora que você dormir, irmão, naquela noite de gira, você não vai lembrar de nada, porque não é do seu interesse. Aí sim, aí só fica os ensinamentos.
Tá certo? Aí só fica os ensinamentos. Então, ser um médium consciente, gente, é uma mão na roda. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa comigo um médium que tem problema com alcoolismo. E aí ele começa a atender várias pessoas alcoólatras buscando ajuda para vencer o alcoolismo. Aquele médium vai ouvir o guia falar coisas que ele vai se sentir o maior hipócrita do mundo. E ele, por lealdade e amor ao santo, ele vai falar. Na hora que vocês verem, gente, aquele médium se curou. Porque vai chegar uma hora que aquele ditado água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aquele médium vai começar a fazer vai começar a aplicar os ensinamentos dos guias. E aí ele traz a própria cura para si mesmo. Humberto, a melhor forma de você ser um bom médium é você ser um bom ser humano, irmão. Porque a lei da afinidade sempre vai reinar. Lembra, vamos lá em cima, no comecinho da live. A primeira habilidade que você tem que ter para aprender a incorporar é sintonizar ao seu guia. Se o seu guia é um espírito bom, se o seu guia é um espírito de luz, se o guia que trabalha com você é um espírito pacífico, amoroso, a lei, ela vai reinar, irmão. Então, para ser um bom médium, você precisa ser um bom ser humano. Lembre sempre disso, tá? E aí, para fechar, como que eu sei se a mensagem que eu estou passando é do guia ou se é o meu ego? Aí o bicho pega. Eu falo assim, mas mentira, gente, é muito fácil. É só vocês prestarem atenção na boca de vocês. No dia que vocês entrarem no terreiro sem intenção de ajudar alguém, o dia que vocês entrarem no terreiro sem intenção de salvar uma vida, o dia que vocês entrarem no terreiro sem a intenção de colaborar, vai ser o ego de vocês falando. Vai ser o ego de vocês falando. E eu não estou mentindo. O dia que você entrar no terreiro com a intenção de provar que você tem axé, você vai marmotar e você vai destruir uma vida. O dia que você entrar no terreiro com vontade de provar para os seus irmãos de santo que você incorpora melhor do que eles, você vai marmotar e a probabilidade de você destruir uma vida é muito grande. O dia que você entrar dentro de um terreiro com vontade de mostrar serviço, você vai marmotar e você vai destruir fé. Então você quer saber se é o guia ou se é o seu ego? Avalie os seus sentimentos antes de você chegar no terreiro e depois que você sair do terreiro. Quando você criar essa consciência, quando você criar essa percepção de quem você é, qual que é a energia que você está radiando antes, durante e depois a incorporação, meu compadre, todo mundo pode falar para você que você está marmotando. Se o seu coração grita que você é verdadeiro, levanta a mão para o Senhor, agradece a todos os santos, todos os guias e todos os orixás pela oportunidade de ter servido o Olorum mais uma vez e reina em paz. Porque se a tua consciência acusou que você foi para o terreiro com amor, com lealdade, com vida, com respeito, o santo reina. Vocês podem confiar em mim, eu troco de nome. Se a tua intenção for pura e verdadeira para servir a todos os santos, todos os guias, todos os orixás, cara, vivendo o sagrado, tudo vai acontecer. Tá certo? Parem de se cobrar o que ainda só o tempo vai te trazer. Para de querer vivenciar coisas que só o tempo vai te trazer. Para de querer ter a mediunidade que seu pai de santo tem, ou que o pai pequeno tem, ou que seu irmão de santo que tem 5 anos de casa tem. Viva teu axé, para de invejar, para de querer colher sem plantar.
Vive o teu sagrado, meu povo. Vive com amor, vive com respeito e vive com muito carinho. O santo vai reinar, eu prometo para vocês. Eu prometo para vocês. Aí a pergunta para fechar a noite. Quem sou eu quando eu estou incorporado? Responde essa aí para mim, Hugo. Quem é o Hugo quando o Hugo está incorporado? Eu acho que o Hugo teve coragem, não. Sabe quem que nós somos, gente? Aí, ó. Sou uma ferramenta dos meus guias. Isso aí, irmão. Você já entendeu o game, viado. Para com a putaria e vai ser ferramenta dos seus guias. Cara, fecha o olho. Chega no terreiro, gente, fecha o olho. Eu falo assim, ó. Eu já ensinei, antigamente eu fazia muito minha reza aqui no Elo Raiz. Eu nunca faço ela engessada porque o Zé briga comigo. Mas eu falo mais ou menos assim, ó. Eu sou muito apegado à Virgem Maria. Eu falo assim para ela, Mãezinha Santíssima, que nesse momento os meus pensamentos possam ser luz, que os meus olhos possam ser luz, que os meus ouvidos possam ser luz, para que a minha boca fale somente de amor. Que neste instante todo orgulho, toda vaidade caia por terra. Que eu viva pelo santo, sem orgulho, sem vaidade, sem interferência. Aí se, por exemplo, é uma gíria de malandro, eu falo assim, Zé, nesse instante o meu corpo é seu, a minha alma é sua, o meu coração é seu. Toma frente e trabalha. Cara, quem sou eu quando eu estou incorporado? Eu sou uma ferramenta de Olorum. Existe um ponto que fala assim, chega quem pode, quem vem pra ficar. Aruanda está aberta, vamos todos saravá. Eu canto ela. Eu canto esse ponto comigo porque eu tenho que criar consciência que se eu estou numa gira de malandro, Zé Pilintra é dono da minha coroa. Mas e se naquela noite o Zé Formoso quer trabalhar e eu estou firmando o Zé Pilintra? Eu sou um burro. Então eu tenho que abrir meu axé. Eu tenho que permitir a minha aura expandir. Eu tenho que permitir a minha sintonia vibrar com todos os guias que estão presentes naquele terreiro. O meu terreiro é um terreiro que acolhe falangeiro. Então, talvez naquela noite, nem Zé Pilintra e nem Zé Formoso vai trabalhar. Vai ser Zé Malandro, vai ser Zé do Morro, Zé da Estrada. Eu tenho que manter a afinidade. Eu sinto um campo eletromagnético, uma radiação diferente. Aí eu chamo. Zé, pelo amor de Deus, Zé, conversa comigo. Aí na hora que o Zé fala assim, deixa trabalhar, eu sei que é honrado. Nós temos que entender que nós estamos de branco para servir Olorum. Nós estamos de branco para servir Tupã. Nós estamos de branco para servir Zambi. E a todos os santos, todos os guias e todos os orixás. Meu povo, uma ótima noite para todo mundo. Papai que está no céu abençoe grandemente a vida de vocês. Eu desejo que essa noite seja a melhor noite da vida de vocês até de manhã chegar. Não esquece de rezar, não. Põe os 2 joelhos no chão. Um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Nessa casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo. Onde mora o escravo bento e o divino Espírito Santo.
Eu não canto cálice bento, não. Eu canto escravo bento. Entrega a casa de vocês pro sagrado de vocês. Tenham fé. Acredita. Pede. Dê o chão de vocês para Exu e Pombagira. Dê o chão de vocês pros orixá que reina a coroa. Dê o chão de vocês pros preto velho, pros baiano. Dê o chão. Que a casa de vocês reine paz, reine harmonia, reine vida. Que na casa de vocês a abundância, que o povo do Oriente, o povo cigano, traga o axé que vocês merecem. Que todas as contas sejam pagas. Que todas as doenças sejam curadas. E que todas as vidas sejam muito bem vividas. Porque o santo tá para honrar. Nós temos que querer ser honrados. Porque nós estamos dispostos a honrar o santo qualquer dia da semana. E a mão que dá também pega, gente, tá? Por isso nós temos duas mãos. O santo, um ajudando o outro. É um colaborando com o outro, um protegendo o outro, um cuidando do outro, um vivendo com o outro. É eu e Zé Pilintra, amanhã é Zé Pilintra e eu. Lembrem sempre disso. Grande abraço para todo mundo. Até terça-feira que vem. Axé.